Oi pessoal, aqui é o Hugo do Pro Leilões de novo. E vocês devem estar se perguntando que título é esse, né? Por que o leilão, futebol e escalada é a dor de cabeça? Bom, eu fiz esse título porque eu acredito que as três primeiras coisas, ou seja, o leilão, futebol e a escalada, têm algo muito forte em comum. E se esse algo não for levado em conta, você pode acabar tendo uma grande dor de cabeça. Mas o que é essa coisa o que é isso que eles têm em comum? A estratégia, ou seja, todos eles precisam muito de estratégia se você quer obter sucesso. Bom, o futebol eu vou pular porque quando eu começo a falar de futebol eu acabo mencionando meu time e toda vez que eu menciono meu time eu ganho um monte de amigos, mas o problema é que eu também ganho um monte de inimigos. Então, como hoje eu não quero ganhar nenhum inimigo, eu vou pular essa parte. A escalada. A escalada é um outro esporte que eu amo fazer e é um esporte que exige muita estratégia. Por exemplo, quando você vai fazer uma expedição para escalar um alto paredão vertical. Então, antes de você chegar lá e começar a escalar, tem uma série de coisas que você tem que levar em conta. Como, por exemplo, uma rota bem definida. Se você não tem uma rota bem definida, é bem provável que você se perca no caminho ou que você vá para um caminho muito difícil e não consiga completar a sua expedição. Outra coisa, por exemplo, é você saber estimar o tempo que a sua escalada vai levar, o tempo que a sua expedição vai levar. Muitas vezes uma expedição pode demorar até mais de um dia para acontecer. E se você estima esse tempo bem, você sabe a quantidade certa de equipamentos que você tem que levar para a sua expedição. Por quê? Porque se você levar equipamentos demais, a sua carga fica muito pesada, você pode se cansar muito fácil e não conseguir completar. Se você levar equipamento de menos, pode faltar equipamento e você ainda assim não vai conseguir completar e ter sucesso na sua expedição. E com os leilões não é diferente. Então, antes de você chegar em um leilão para arrematar um imóvel, tem uma série de coisas que você tem que levar em conta. Ou seja, você tem que chegar em um leilão sempre com uma estratégia em mente. E para você formular a sua estratégia, você tem que primeiro conhecer como funcionam os leilões, quais são os tipos de leilões, quais são os riscos e benefícios de cada tipo de leilão que você participa. Porque se você chega em um leilão e arremata alguma coisa sem levar nada em conta, é bem provável que você tenha uma grande dor de cabeça com o que você arrematar. Bom, então, quais são esses tipos de leilão? Bom, existem os leilões privados, os judiciais e os extrajudiciais. E existem ainda as licitações, que não são leilões propriamente dito, mas tem um processo parecido e é da mesma forma um bom ambiente para se encontrar oportunidades de comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Leilões privados. O que é um leilão privado? Leilão privado é quando alguém resolve vender um bem que é seu por meio de um leilão. Isso é muito comum de se ver acontecer na internet, em grandes sites especializados, como Mercado Livre e eBay. Mas em se tratando de imóveis, essa é uma prática muito pouco usada. Já os leilões judiciais acontecem quando um juiz leva um imóvel a leilão através de uma execução judicial para que, com o dinheiro arrecadado com a venda desse imóvel, ele possa pagar uma dívida judicial que o dono daquele imóvel tenha. Por exemplo, um caso que ficou famoso e que vocês devem ter ouvido falar foi o caso do Romário, que deixou de pagar a pensão para a esposa, tinha dívidas de condomínio atrasadas e tinha um monte de outras dívidas e não tinha dinheiro para pagar nenhuma dessas dívidas e com isso teve a sua cobertura luxuosa no Rio de Janeiro leiloada para poder pagar essas dívidas que ele tinha. Os leilões judiciais provavelmente são os melhores lugares para se encontrar imóveis abaixo do valor de mercado. Mas eu aviso que você tem que ter cuidado quando você vai participar de um leilão judicial, pois as regras desse leilão são de certa forma mais avançadas, um pouquinho mais complexas. É como se fosse um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 é o carro mais rápido, é o carro mais potente, mas eu não aconselho a você a dirigir um carro de Fórmula 1 logo de cara, se você nunca dirigiu ou se você não tem um time especializado para poder te dar suporte para isso.
mas depois eu vou entrar detalhadamente nesse tópico de leilão judicial para quem tem interesse em dirigir esse carro de Fórmula 1. Os leilões extrajudiciais o processo é parecido com o dos leilões judiciais. A diferença é que o próprio credor executa o processo de leilão sem a necessidade de um juiz ou de uma ação judicial. Isso pode ser feito por quê? Porque isso acontece muito com instituições que emprestam dinheiro, como bancos, por exemplo. E esse processo pode ser feito dessa forma por quê? Porque no acordo de empréstimo, o acordo de empréstimo foi feito com base em leis que possibilitam um processo de execução mais ágil. Claro que esse processo dentro das regras que essas leis estipulam. Mas, com certeza, é um processo bem mais ágil de ser feito do que um processo de leilão judicial. Como um exemplo disso uma pessoa que vai na Caixa Econômica Federal fazer um financiamento do imóvel e, de repente, para de pagar a prestação do imóvel. Então, o que a Caixa faz? Ela executa e leva aquele imóvel a leilão para poder pagar a dívida pendente daquela pessoa. Mas depois eu vou fazer um tópico especificamente para tratar sobre os leilões da Caixa, porque eu considero que eles são muito importantes. Porque são os leilões extrajudiciais que mais acontecem pelo fato da Caixa ser o maior credor fiduciário do Brasil, ou seja, a instituição que mais empresta dinheiro para a compra de imóveis no Brasil. E por fim nós temos as licitações, que tem um processo ligeiramente diferente dos leilões. Por exemplo, nas licitações, a proposta, ao invés de ser feita oralmente, ela é feita dentro de um envelope lacrado que é entregue para uma comissão avaliadora, dentro de uma data e horário pré-estipulado. Então, após aquela data e horário pré-estipulados, a comissão não recebe mais nenhuma proposta, e aí então ela abre todas as propostas, vê quais são válidas, quais não são, e dentro das propostas válidas vence aquela que tem o maior valor por aquele determinado imóvel. E para uma proposta ser válida, você tem que pagar um sinal que gira em torno de 5% do valor do lance mínimo do imóvel. Eles fazem isso para evitar que sejam dadas propostas aleatórias com valores exorbitantemente altos e que com isso atrapalhe o processo de licitação. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou entrar em detalhes com relação às regras de cada tipo de leilão, como são formados os lances mínimos também de cada leilão. Então é isso aí, até o próximo vídeo.